Foi um bom, meu Pai Celestial, estudar a Tua Palavra, através do pastor, de onde o professor vai ensinar, Senhor Pai, da escola dominical de manhã, Pai. Então, os irmãos, os amigos que estão, meu Pai, nos assistindo, Senhor, que possa dar o prazer, receber também esta bênção gloriosa. Quero rogar, quero pedir as bênçãos de Jesus, que reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vossa vida, que Deus possa alcançar a tua vitória nesta manhã, teu milagre, ser sucedido na tua vida. Amém. Deus abençoe. Pai do Senhor a todos, estamos começando mais uma série de estudos aqui na Escola Dominical. Domingo passado nós finalizamos um estudo sobre o livro de Gênesis e finalizamos essa parte. Desse domingo em diante a gente vai começar uma nova série de estudo de assuntos básicos que diz respeito à igreja, aquilo que a igreja precisa saber. Esses estudos básicos, que é essa série que nós vamos começar, nós chamamos isso de teologia sistemática, ou seja, a gente vai seguir uma ordem de doutrinas, uma ordem de ensinamentos que a igreja conhece, pelo menos ouve falar. Aí a gente vai estudar essas doutrinas conforme cada domingo. E a gente tem aí 2 meses e pouco para finalizar. Vai ser pelo menos uns 11 itens. Então, a teologia sistemática, a gente vai estudar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre expiação, sobre salvação, aí depois sobre pecado. E lá no último item que a gente vai estudar sobre a doutrina das últimas coisas. Vai ser meio que pincelado, pode ser que eu fale sobre a doutrina das últimas coisas, ou a gente traga um outro professor para falar exatamente do que se trata em relação ao futuro, porque falar sobre as últimas coisas, escatologia, não é uma matéria que eu gostava ou gosto de ensinar no seminário. Então hoje a gente tem uma parte introdutória, para depois começar, no próximo domingo a gente vai estudar o estudo sobre Deus. A gente vai saber sobre os atributos de Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, que ele é espírito, a teofania de Deus, antropomorfismo, tudo que está relacionado a Deus. No outro domingo, não nesse, esse vai ser uma introdução, porque a gente precisa primeiramente se localizar no que diz respeito às doutrinas, se localizar em que tipo de teologia, o método teológico que nós estudamos aqui. Porque com o passar do tempo, a teologia ela se faz necessária nas igrejas para aprofundamento daquilo que o povo já conhece. Todo mundo sabe quem é Deus, mas ninguém sabe como estudar sobre Deus. Ninguém vai estudar Deus na sua essência, mas vai estudar Deus naquilo que é possível. Todo mundo sabe que é Jesus, mas ninguém sabe explicar muita coisa sobre Jesus. Então, a teologia sistemática é bom por isso, porque a gente vai tentar se aprofundar o máximo possível naquilo que nos é permitido saber. Então, dentro desse primeiro contato, que é uma introdução hoje, dentro da teologia, a gente precisa saber que dentro da teologia, não é só a igreja evangélica que tem teologia. A igreja católica também tem teologia, a Testemunha de Jeová também tem teologia, até o espiritismo tem teologia. Ah, mas Johnny, teologia não é o estudo sobre Deus? Sim, o espírita crê em Deus também. Testemunha de Jeová também crê em Deus.
A Igreja Católica também crê em Deus. Incrível que pareça, até a Umbanda crê em Deus, de uma forma diferente, mas crê em Deus. Então, cada pessoa tem a sua teologia, tem o seu estudo sobre Deus e da forma como quer entender Deus. Só que a gente precisa entender que quando a gente for estudar na primeira aula, que vai ser, na realidade, não é nem sobre Deus, na próxima aula, eu me equivoquei aqui. A primeira aula vai ser sobre as Escrituras. Não é a bibliologia em si, no estudo da bibliologia, de onde veio e tal, não. É sobre as escrituras, aquilo que é dela ou não é dela. Aí no outro domingo que é Deus. Eu estava querendo já pular essa etapa aqui. Então a gente vai saber o que está na Bíblia, e o que é da Bíblia e o que não é da Bíblia. E o que é da Bíblia as pessoas interpretaram errada. E aí trouxeram um pensamento que todo mundo pensa que porque está lá na Bíblia, mas não, é o pensamento daquele que fez a interpretação errada. Só que ele mostrou na Bíblia. E a pessoa, quando tem conhecimento, fala, então faz sentido, acho que é assim mesmo. Porque se ele está falando e está mostrando na Bíblia, então é. Aí quando a gente vai estudando, a gente vai lendo o contexto, vocês sabem o que é contexto? Ler toda aquela parte, toda a história. O texto e tem um contexto, né? Sim. O contexto é tudo aquilo que está acima do texto e abaixo do texto. Quando você lê assim, um versículo, você lê o versículo 10. Quando você lê só o versículo 10, ali é o texto. Então, se o 10 é o texto, o versículo 9 é o contexto. E o versículo 11 é o contexto. Tudo que está acima e abaixo tem contexto. Aí tem contexto imediato, contexto remoto, contexto histórico, que vai abranger toda a história. Aí depende muito. Então, sempre o contexto está acima ou abaixo, que vai dar o sentido para o texto. Mas o que acontece é que as pessoas lêem só o texto e já diz o que acha, o que pensa, e faz uma observação, faz uma interpretação, mas só que está desligado do contexto. Está desligado do que realmente está acontecendo, porque a pessoa pegou um texto isolado e trouxe essa ideia. Então eu estou falando para vocês que todo lugar tem teologia. Até aquele que nunca estudou teologia, que não sabe ler nem escrever, e começa a falar alguma coisa do que ele acha sobre Deus, isso é teologia. Aquele também que sabe ler, escrever, mas não sabe interpretar a Bíblia, quando ele lê a Bíblia e fala uma coisa, ele também está fazendo teologia. Tratou da Bíblia, falou coisa da Bíblia, é teologia. Ainda que não saiba nada. Aí que a pessoa fala assim, eu odeio teologia. Aí começa a pregar, aí está pregando teologia. Ele está falando sobre Deus, é impossível, não dá para desligar. Não dá para não preciso de teologia, mas não tem como. Para você se desligar totalmente da teologia, você não pode estudar a Bíblia. Aí vai pegar para um livro de matemática. Aí sim você vai dizer, não, eu não estou estudando teologia. É verdade, você está estudando sobre matemática. Eu vou estudar sobre geografia. Ok, geografia, você está estudando geografia. Isso não é teologia, é geografia. Aí você não está estudando a Bíblia, porque não tem nada a ver com a Bíblia. Agora, se for geografia bíblica, aí já entra para a Bíblia. Que a gente vai ver o lugar onde morou antes Abraão, um dos caldeus, Galileia, o mar da Galileia, mas ali não era mar. A Bíblia fala mar por causa da visão que eles tinham de extensão. Mas ali é um lago da Galileia, de que mar não é algo fechado como tem ali. Se você ver o mapa, tem ali o mar da Galileia. É água doce lá, né? É água doce. E mar é água salgada. Então, quando fala mar da Galileia é por causa da extensão, por causa como o observador via a extensão e chamava aquilo de mar, mas na verdade não é mar. Ali é um lago, o verdadeiro é o lago da Galileia. Aí Mediterrâneo é assim, Mediterrâneo é mar Mediterrâneo. Então, todas essas questões, é impossível desligar a Bíblia disso. Então, o que acontece? Existem vários métodos que as pessoas usam para estudar a Bíblia. Existe o método especulativo,
Especular é você meio que inventar uma situação, deduzir, querer colocar aquilo que você pensa, ou colocar aquilo que não está lá, mas você quer que esteja lá, e você vai especulando, você vai trazendo esse pensamento para bem perto daquilo que você pensa e não que a Bíblia pensa. Está especulando. Tem os deísticos também, né? Que o deísmo é aqueles que creem até em Deus, mas Deus cria todo mundo, depois ele se afasta e fica olhando de longe e deixa o barco correr. É aquele Deus que dá uma corda no relógio e deixa a humanidade aí se virar. Aí todo mundo não acredita nesse contato, nessa comunhão como nós cremos. E tem os racionalistas. E o racionalista é aquele que vai muito pelo lado racional, mas eles querem tanto racionalizar Deus, trazer para a razão, que acaba o lado material superando o lado espiritual. Então, tudo eles querem ver, tudo quer ter provas. E sabe que a Bíblia não é assim. Tem coisa na Bíblia que você entende literalmente, que dá para trazer para o lado racional entender. Mas tem coisas que é tão espiritual que não tem como colocar aquilo na lógica. Quem é que vai colocar na lógica Deus chegando diante de um homem, fazendo ele dormir e da costela dele faz uma mulher? Tenta levar isso literalmente. Quem é que acredita nisso? Só acredita nisso quem tem fé. Então, fé é escolha. Então, quando eu olho alguém e pergunto, olha, você crê que Deus criou a mulher da costela do homem? O que eu posso fazer? Creio. Eu escolhi crer, então eu creio. A ciência prova isso? Não. A ciência tem como provar? Não. Então, fé é escolha. Então é por esse motivo que alguns crentes são chamados de malucos, porque eles resolvem crer em coisas que eles não têm como provar. Quem que vai provar um machado flutuando na água? Já viu ferro flutuar? Quem já viu o ferro flutuar aí já? Então a gente escolheu crer. Crer, o machado está flutuando lá, colocou uma madeirinha lá, o machado flutuou. Ainda tem pregador que diz que, eu nem sei se isso é verdade, que quando colocou lá a madeira e o negócio que encaixou. Um diz que jogou e flutuou, um diz que colocou lá e o machado já encaixou no cabo. Eu não sei. Então, isso aí é contra a lei da gravidade. Qual é a lei da gravidade? A lei da gravidade puxa tudo para o centro da Terra, tudo. A gente vê que se eu pegar uma coisa aqui, ela cai no chão. Claro que ela vai cair, porque cair no chão, não vai cair para cima. Então, se eu soltar uma coisa aqui, ela cai. Porque tudo puxado para o centro. Então, essa é a lei da gravidade. Você pula de um prédio, na Lua não tem gravidade, por isso que a pessoa fica meio que flutuando lá, no espaço também. E na Terra não existe isso, porque tem a parte. Aí vê um ferro flutuando ao contrário. Se a Terra está aqui e tudo puxa para o centro da Terra, um ferro, a água está aqui, o ferro cai e está puxando para o centro da Terra. Como é que ele pode fazer ao contrário, flutuar sendo ferro? Pela massa que o ferro tem, né? Diferente do isopor. O isopor tudo bem, como ele é leve, na água flutua. Madeira, né? Dependendo da madeira, mas ferro não. Então, por que vocês creem nisso? Fé. Escolheram crer nisso. E todo mundo vai ter que respeitar. Claro que você vai ter que ter um pouco de paciência, que alguém vai te mostrar. Não, mas aqui, olha, aqui na cena. Não tem como. Não, é fé. Eu resolvi crer. Aí você tem que ser sincero. Não, isso é fé. Isso é fé. Está além do que é material. Fé. Ok, dá para conversar e a pessoa vai ter que respeitar. E tem os dogmáticos. Dogmas vem de regras, vem de normas. Os dogmáticos é assim, eles baseiam tudo no dogma, tudo na regra, tudo naquilo que foi ensinado. Igual assim, a dogma é uma declaração do homem acerca da verdade. É diferente da teologia bíblica. A teologia bíblica é aquilo que você vai, o que está na Bíblia.
O dogma é uma declaração que o homem faz acerca de uma verdade que está na Bíblia e daí constrói um corpo doutrinário, uma regra para aquela igreja. Então, a teologia não tem que ficar em cima de dogmas, tem que ficar em cima do que está escrito. Porque se a gente ficar criando muitas coisas e a Bíblia não está falando, aí a gente acaba meio que desviando a verdadeira mensagem da Bíblia. Ou a gente faz duas escolhas, ou a gente fica com a mensagem da Bíblia, ou a gente fica com a mensagem daquele corpo ministerial que cria as regras e coloca aquelas regras acima da Bíblia. E algumas igrejas evangélicas aí fora fazem muito isso. Eles conseguem pegar algo que não está com doutrina bíblica, mas conseguem criar uma espécie de doutrina local que, na cabeça daquelas pessoas que ainda estão estudando, parece que é da Bíblia, mas não é. E as pessoas levam isso como se fosse a Bíblia. Aí fica duas escrituras. A escritura que está na Bíblia e a escritura como regra daquela denominação, como dogmas daquela denominação. É por isso que a Igreja Católica, eles consultam 2 livros para fazer seus estudos. A Bíblia e a tradição. Aí, o que eles não conseguem entender aqui é a tradição, que é a escritura oral, que eles acreditam que foram aprendidas de pai para filhos, e isso foi trazendo um entendimento para eles, para que eles pudessem entender a Bíblia. Eles não ficam só com a Bíblia. Não é só a Bíblia que é a autoridade. A tradição também. Isso é a Igreja Católica. E as igrejas evangélicas dizem que a Igreja Católica ela está errando, que ela tem que ter só a Bíblia como palavra de Deus, só a Bíblia como autoridade, que não pode ter a tradição. Ok. Muitos evangélicos falam isso, muitos teólogos evangélicos dizem que tem que ser assim. Mas e aí? Muitas igrejas evangélicas que fazem também isso. Pegam a Bíblia e também pegam o que o fundador deixou também. Isso também é errado. Deveria ficar só com a Bíblia também, como autoridade. Agora, por que pegou? Digamos, eu sou um pastor, eu tenho várias igrejas dentro do Brasil, fora do Brasil, eu me tornei uma autoridade. Então, todo argumento que sai dessa autoridade que sou eu, é válida. Aí por isso que eles falam argumento de autoridade, ou seja, aquele cara que tem nome no campo religioso, tudo que ele disser é aceito. Ok, pode ser aceito, se tiver a palavra de Deus. Mas o mal é que eles colocam esse argumento de autoridade de igualdade com a Bíblia. E as pessoas que estão aqui embaixo, que não são argumento de autoridade, são simplesmente membros que sentam ali, não têm coragem de falar contra esses homens que estão aqui em cima. Porque esses homens dizem que eles são. E se você tentar questioná-los, ele vai falar assim, quem é você? É interessante quando alguém fala assim, quem é você? Quando alguém fala assim, quem é você? Automaticamente, aquele que diz isso, quem é você? Ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem poder, ele tem casa, ele tem reconhecimento, o nome dele tem um marketing muito grande. Aí, todas as vezes que a pessoa fala, quem é você? Sempre aquele que fala isso, ele se acha superior àquele a que ele está afirmando. E isso é uma bobagem. Porque quando a gente vai estudar a Terra, o planeta Terra, a localização da Terra, não dá para dizer assim, quem é você e você sabe com quem você está falando? Não tem aquela coisa, você sabe com quem você está falando? A gente tem um espírito de grandeza muito grande que a gente tem que ter cuidado. Eu já usei essa expressão alguma vez na minha vida, quando eu era mais imaturo. Você sabe quem você está falando? Eu sou teólogo. Eu tenho livros escritos. Eu sou pedagogo. E logo vou me formar em psicologia, se Deus quiser. Então, tudo isso sobe para a cabeça do cidadão, porque o espírito de grandeza sempre existiu no homem. Sempre. Não adianta. Ninguém, por mais que seja
assim, vacinado sobre esse tema, consegue escapar disso. Está comprovado dentro da ética que existe no ser humano uma incompletude. Ninguém se sente completo. Incrível que pareça, ninguém se sente completo. Se você compra um sapato, você precisa de um par de sapatos, você compra um par de sapato, você fica até feliz. Mas menos de um mês você tem que comprar outro, porque você quer mais outro. Se você compra uma roupa boa, você não fica só com aquela roupa, você quer comprar outra roupa e outra roupa. Porque o ser humano consegue, a pessoa batalha muito para conseguir 1 milhão. Quando consegue 1 milhão, quer 2. É sempre assim, o ser humano, ele quer sempre crescer. Tudo que ele tem não é o suficiente. E isso não é de hoje não, então a gente pode ficar tranquilo que esse mal não é só seu. Esse mal é da humanidade. E desde o tempo de Adão e Eva, eles já vinham com essa tendência de quererem ser além do que eles já eram. O que faltava para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden? O que faltava? Nada. Mas alguém faz uma proposta para eles e essa proposta agrada aos olhos, agrada aos ouvidos. Por isso que eu digo, dentro da psicologia, é muito fácil persuadir uma pessoa, é muito fácil manipular uma pessoa. Minha mãe está ali no banco, é membro da igreja, está lá sentada, irmão, irmã, veja que você tem potencial. E eu vou colocar você como uma irmã responsável. Aqui nós temos 40 igrejas, a irmã vai ser responsável pelo círculo de oração do setor. Eita, já era. Dependendo do temperamento da pessoa, o psiquiatra Freud dizia o seguinte: quer conhecer a pessoa? Dê poder a ela. Aí isso, a pessoa, puxa, é muita coisa para mim. É muita coisa, só que no setor e tomar conta de 40 igrejas, de 40 círculos de oração. Mas a pessoa vai lá, eu vou, porque eu sei que isso vai dar o tchan, as pessoas vão me ver diferente. E a pessoa vai. E consegue, e consegue dar conta. Antes, aquilo que parecia muito difícil, muito grande, vai se tornar fácil de fazer. E quando se torna fácil de fazer, a pessoa quer crescer. Aí já se coloca à disposição para ser uma dirigente do estado de São Paulo. Já não é mais no setor, aí vai coordenar outros setores. E diz, será que eu vou conseguir? Aí vai e consegue. Que era de um setor, virou agora uma coordenadora do estado de São Paulo, só que ela cresceu e ela quer mais. Só que agora ela quer do Brasil. E aí vai, é o pensamento de crescimento. A incompletude que o ser humano tem de nunca se achar que está completo e ele quer mais e mais e mais. E Adão e Eva foi exatamente isso. Tinha tudo lá, vida tranquila, só tinha uma ordem lá que era para não comer um determinado fruto. Só isso, uma regrinha básica, não coma só desse, você pode comer de tudo, só desse que você não pode comer. Mas chega lá uma abençoada, entre aspas, de uma serpente encapetada e diz para ele, olha, tem um pouquinho mais daí, vocês querem subir um pouquinho mais de degrau? Ainda tem mais, tudo que a gente tem aqui, ainda dá para subir um pouquinho? Dá, ixi, vocês nem imaginam. Dá para subir além da imaginação. Você vê que toda vez que nós queremos subir além da imaginação, além daquilo que não é possível, não dá certo. E eu recebo lá digamos, 2 salários mínimos, já vai ser por aí. E alguém me promete 1 milhão por mês. É um passo muito grande. E isso é o imaginário. E se eu não conseguir aquilo que eu quero, que eu ganho 2 salários mínimos por mês, e
ganhar 1 milhão no final do mês é uma mudança muito grande, então eu quero isso. Só que se eu não conseguir, eu fico frustrado e tem gente que se mata, porque ele foi além da imaginação. A incompletude dele estava descontrolada ao ponto de que ganhava pouco e que ganhava muito, e muito mesmo. Isso aí traz distúrbios psicológicos. Muita gente está sofrendo aí porque ele quer isso, quer aquilo, mais aquela outra coisa, mas só que a condição dele atual não dá para alcançar. E essa completude vai trazer alguma deficiência, algum distúrbio mental. Então o que acontece é o seguinte: Adão e Eva receberam propostas de serem algo mais além do que eles já eram. E foi uma coisa muito alta. O dia que vocês comerem, vocês serão iguais a quem? A Deus. A Deus. Olha, que salto! Do que eles eram para ser igual a Deus. Que salto! Dá para vocês medir isso aí? É muito longe. É muito grande. Dá para medir isso? Dá para calcular? Dá para multiplicar? Dá para fazer? Não dá. Ele é além da imaginação. Só que a serpente consegue colocar isso impossível na cabeça de seres que até então nem conheciam o pecado. Agora, tenta só imaginar comigo. Se Adão e Eva conseguiram ser persuadidos a pecar sem conhecer pecado, imagina a gente que conhece o pecado. É mais difícil. Porque nós conhecemos, Adão e Eva eram inocentes. Depois que vieram para a dispensação da consciência. Mas eles eram inocentes. E nós não somos inocentes. Nós somos descendentes de Adão e Eva já em pecado. Então é diferente. E eles não conseguiram, a incompletude não conseguiram controlar a incompletude e queriam ser iguais a Deus. E aceitaram a proposta. E eles também avaliaram, todas as vezes que a pessoa vai para a incompletude, e ela não tem o controle disso, aquilo que é para ela valorizar, ela não valoriza. E aquilo que é para ela não valorizar, ela valoriza. Então nós tínhamos duas palavras. A palavra de Deus disse não comam, e a palavra da serpente que disse comam. Qual é que tinha valor? Era para não comer ou era para comer? Não comer. Não comer. E por que eles valorizaram a palavra para comer, que não era a palavra de Deus, mas era a palavra do diabo? Por quê? Por causa da tal incompletude de o homem nunca se achar completo. Quer mais, quer mais, quer mais. E é aí que muita gente cai. É aí que muita gente peca. Porque se eu sou um pastor aqui dessa igreja, eu, senhor aqui, o Márcio, o Edivânio, teus irmãos aqui, Diógenes, chega um cidadão aqui e nos faz uma proposta para usar o nosso nome, mas só que de maneira oculta, e fazer com que muitas igrejas sejam abertas e haja uma lavagem de dinheiro por trás disso, mas só que o ministério cresça, e se um dia a bomba explodir, vai explodir para o outro lado, mas a igreja não vai ser prejudicada em nada, vai rolar alguns processos, mas ninguém vai ser preso. É só para fazer uma lavagem de dinheiro, mas ninguém vai ter a ideia de quanto vai ser lavado esse dinheiro. Então, só uma ideia. Dependendo da nossa mentalidade, é um salto muito grande. Não é um salto muito grande? Saindo de um pequeno lugar alugado para vários terrenos do dia para a noite, menos de um ano, com mais 30 igrejas aí, com terrenos grandes, com todos construídos e todas cheias de pessoas e gerando aí condições bem favoráveis aos membros e aos que estão ali na liderança e fazendo com que tudo aconteça. Então, quem não tem um controle dessa incompletude vai aceitar a proposta e vai deixar o que vai acontecer lá no futuro, mas que vai aceitar, vai. Adão e Eva fizeram a mesma coisa, aceitaram e pensaram que ia ser igual a Deus, realmente ficaram igual a Deus, mas com uma pequena diferença, né? Uma grande diferença, né? Eu falo uma pequena diferença no sentido que para Deus é uma pequena diferença, mas para nós é uma grande diferença. Porque aí então o homem passa a conhecer o bem e o mal, mas sendo doente, não deu lucro nenhum.
E Deus conhece o bem e o mal sendo médico. Então ele que Trouxe mais cuida. prejuízo, né? Trouxe mais prejuízo. Porque eles não eram doentes. Não. E daí Eles só queriam ser... Alguém conheceu, mas sendo que nada... Eles queriam ser além do que eles são. Então ninguém está conformado. Só está conformado aqui com a igrejinha desse pedacinho aqui, mãe? Pequena. Está conformada? Não, eu não estou conformado. O senhor está conformado? Está conformado com esse piso aqui? Ninguém está conformado com nada. Todo mundo quer as coisas maiores, quer espaço, quer conforto para o povo. Se aí uma hora essa igreja vai encher e não vai dar todo mundo. Né? Então aí o conformismo é quanto é possível conter. Por aí vai falar assim, eu estou conformado. Por quê? Porque ela não viu nada que pudesse fazer com que mudasse. Você já viu que olha lá, né? Lá na outra. Ah, sim, veio na outra. A gente não estava... Tava lá? Porque nós tava com... Não, mas só que sim, mas só que o tempo não tem que estar de acordo conforme a situação, digamos assim. Foi o tempo de sair de lá e vir para cá, mas só que lá o espaço, enquanto a gente estava conformado, enquanto eu estava conformado, porque estava cabendo as pessoas. Mas tem uma hora não ia mais dar. Pois é, não ia dar. Aí a pessoa sai do conformismo. Daí tem que tomar outra decisão. Sim, aí sai do conformismo. Aí a pessoa não se conforma mais. Quase assim. A pessoa diz, eu só preciso de um salário mínimo para me viver. Eu estou conformado com um salário mínimo. Só que é só ele e a mulher. Só que a mulher engravida de uns gêmeos, aí vem 2 filhos. Aí dá não sei o que lá, engravidou, vem de outros gêmeos, 4 filhos. Então aquele pessoal que estava conformado, porque existia só ele como casal, estava ok. Mas aumentou a quantidade de pessoas, a pessoa depois precisa trabalhar mais, que agora são 4 bocas e eu preciso ganhar mais. E se tiver pagando aluguel, pior ainda. Então, dizer assim, eu estou conformado, isso só é possível pelo que se vê e pelo que se dá para viver. Aumentou a incompletude, não, tem que aumentar, tem que ir para um lugar maior. E assim a pessoa vai se nós pensasse assim, um caso, se não ficasse conformado assim com aquilo que nos tem. Aí, mas o conformado com o que tem é só naquilo que se dá para viver. E quando a senhora conseguir viver com aquilo, dá para dizer assim, eu estou conformado. Quando começa a crescer, ainda que a pessoa diga, não, eu quero conformar, mas não tem como. Não tem como. O meu pensamento assim, eu estava indo para uma você comprar essa casa, tirava essa escada, quebrar aquela parede, aumentar até lá. Sim. Porque isso aí é grande, entende? Sim. Aí não, ficaria bem. Aí aqui na salinha, ia até na salinha lá. Quase o corpo lá na parede, já cabe grande, né? Cabe bem grande. Cabe bastante. Cabe bem grande, já dariam aqui mais 100 pessoas, até mais, né? Dá volta. Aí depois, dependendo da estrutura aqui, mandava reforçar e levava a parede até lá, até lá. E levando até lá, olha o tamanho é uma igreja bastante grande, quase o tamanho daquela lá. Ali assim, quantas pessoas aqui dentro, Então é isso. Então a doutrina teológica tem isso. Então também tem um místico. Existe um erro muito grande também que quem estuda a Bíblia é que tem coisa na Bíblia que é literal. Não tem como espiritualizar. Não tem como espiritualizar. Toda vez que a pessoa tenta espiritualizar uma coisa da Bíblia, ou a pessoa não entende, aí ela tenta espiritualizar, que é mais fácil. Se tudo que tu lê na Bíblia fala, não, é espiritual, não é espiritual. É muito mais fácil, porque nem precisa conversar muito. Eu não vou falar o nome dele aqui, senão ele vai ver e vai ficar bravo comigo. Mas tem um amigo meu que ele gosta muito de espiritualizar as coisas, e tudo ele fala, não, Johnny, isso é espiritual. Diz, não, cidadão, isso aqui não é espiritual, isso aqui é concreto, isso aqui aconteceu, foi um fato lá, não, isso. Johnny, tu tá não é literal, não.
Então, espiritualizar é muito fácil. É por esse motivo que quando as pessoas começaram a falar sobre devorador, espiritualizaram aquele gafanhoto, que devorador é uma fase do gafanhoto. O gafanhoto pelo menos passava por 4 fases, que era migrador, cortador, devorador e destruidor. São 4 fases. Que ele ia passando, com asa, sem asa, depois sendo juntando em grupo, e aquele que comia menos, aquele que comia mais, aquele que ficava só no local e não queria sair mais. Então, o gafanhoto tinha essas fases. Aí pegaram esse gafanhoto, na batalha espiritual, acho que dos anos 80, pegaram, vamos pegar esse devorador aqui e vamos espiritualizar, é um demônio. Ok, e vamos jogar para o povo, para ver o que vai dar. O povo não lê Bíblia, é interessante, o povo aceitou de braços abertos. Aí o povo, tudo bem, vamos aceitar esse devorador, esse gafanhoto aí como devorador. E o que a gente vai ganhar com isso? Simples, a gente faz uma troca. Vocês dão o que a gente pede, e aí esse devorador não vai na casa de vocês. Aí vocês vão ter prosperidade em tudo que vocês fizerem. Legal, uma troca? É, uma troca. Vocês dão, e a gente diz pro devorador, não vai lá na casa dele não, isso aqui tá certinho, em dias com o seu carnezinho. E se alguém tiver atrasado, a gente fala pro devorador, vai lá. Que vê que quem manda, quem controla esse demônio são a maioria das igrejas evangélicas. Eles que controlam o demônio, eles que dão ordem pro demônio. Demônio, é o seguinte, a gente tem um acordo aqui. Aquela pessoa não está contribuindo aqui. E a gente falou para eles, falamos para eles que tu vai fazer estrago lá. Então vai lá para a gente conseguir manter essa mentira. Aí o devorador, o quê? Como é o nome dela? O nome dela é tal fulano. Mora onde? Endereço, número. Tô brincando, mas é como se fosse. Vai lá, parece um agiota. Já viu o agiota? Você deve um agiota? Ele vai lá, mata, dá um susto na pessoa e faz aquelas coisas. Tá parecidinho. Então isso aí é espiritualizar. Então a teologia não é isso. Hein? A teologia é o que está aqui na palavra de Deus. Se estiver aqui na palavra de Deus, não tem discussão. O que está aqui na palavra de Deus não tem falta de entendimento, não tem confusão, não tem nada. Só que aí, na igreja primitiva era assim? Não. Eles só iam pela Bíblia, só pela palavra. Aí você fez a pergunta também, então nós estamos fazendo uma introdução, a gente vai agora depois, para no próximo mês, a gente vai falar sobre as escrituras, sobre Deus, sobre Jesus. Por que houve essa necessidade então? Essa igreja primitiva nem se matava de estudar tanto assim. Só tinha a Bíblia lá, né? Não como nós temos, mas tinha os escritos de Paulo circulando por ali, e umas cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos e tudo, e a igreja ia lá se movimentando. Por que houve necessidade de estudo da Bíblia? É porque no meio da igreja, enquanto os irmãos bem simples liam a Bíblia, explicavam como estava a Bíblia, os escritos de Paulo, chegou outras pessoas, como as pessoas que eram judeus. Aí se converteu ao cristianismo. Então era uma mistura de judeu com gentio e cristão. Então esse aí são os judaizantes. Judeu que se virou cristão, que não acreditava em Jesus, agora estava crendo em Jesus, entrou lá na igreja. Aí vem alguns gregos, vem outros romanos, aí vem os ebionitas também que entraram ali e começaram a fazer outro ensinamento. Aí chega lá um judeu que crê na lei de Moisés, crê no ritual de Moisés, crê em Deus como único Deus. Chegou lá e se virou cristão. Aí ele pega uma carta do apóstolo Paulo e faz uma interpretação diferente. Aí ele chega lá para pegar na igreja. Irmão, vocês sabem que eu era do judaísmo e não acreditava em Jesus, mas Jesus tocou meu coração. E agora eu saí de lá e agora sou um cristão. Só que eu preciso falar mais verdade para vocês aqui. Que eu, como aceitei Jesus, esse Jesus aqui, dentro do cristianismo, ele não é Deus. Quem é Deus é só, digamos, Jeová, o Pai. Jesus é apenas um enviado de Deus. Então, quando ele veio da terra, não veio do céu para a terra, ele só ficou homem. Só homem, ele não tinha nada divino. Tudo que ele fazia era Deus que ajudava ele. Aí uns irmãos mais antigos olharam assim, esse ensinamento é estranho. Porque nós aqui,
Antes de chegar esse cidadão aí, lá do judaísmo, a gente sempre foi ensinado, a carta do apóstolo Paulo está falando aqui, que Jesus tenha a sua parte humana e a sua parte divina. Que ele foi Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, mas se despiu de toda a sua graça e se tornou como homem. E diz aqui que ele morreu e ressuscitou. E que subiu, e que depois ele diz que assim como ele subiu, ele vai descer e tudo aquilo que está escrito aqui. E aí chega uma pessoa falando isso. Aí o que aconteceu? Precisou um grupo daqueles meio que já estudavam começar a organizar estudos para desfazer esse ensinamento. Aí chega o apóstolo João debatendo contra os ebionitas, que os ebionitas diziam também que Jesus era só homem e que também não era Deus. E o apóstolo João, que foi uma testemunha que andou com Jesus, não, Jesus é Deus sim, e debateu essas heresias. E a igreja precisou estudar, começou a pesquisar para se proteger contra essas heresias. É por isso que hoje em dia a gente tem que estudar para não aceitar as mentiras. Mas se a gente não estudasse, tudo que alguém pregasse aqui, a gente aceitava. Tudo que dissesse, a gente aceitava. Porque a igreja primitiva não era necessário estudar, mas por causa desses hereges, por causa dessas heresias, que heresia é tudo aquilo que é contra a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia. Então o que acontece é o seguinte, o nosso método teológico aqui, ele não é especulativo, ele não é deístico, não é racionalista, não é dogmático e nem místico. O método teológico que nós estudamos aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo, como muitas igrejas, acho que até Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, eu acredito que também está por esse método, é o método indutivo. O que é método indutivo? O método indutivo é o seguinte, que parte do particular, que é a Bíblia, para o geral, que é eu e que é o povo. Então não é eu que penso, é a Bíblia que pensa. Não é eu que vou orientar, é a Bíblia que me orienta, é a Bíblia que nos orienta. Então, a parte intuitiva é o que mais honra as Escrituras, porque ela usa as Escrituras para nos honrar em nossos feitos diante da fé cristã. Então, a nossa fé cristã ela tem uma base, a Bíblia. Então, por isso que é indutivo. A Bíblia que nos leva a ser isso. Aí tem a parte dedutiva. A dedutiva é tudo aqui de fora. Eu penso e depois eu levo para a Bíblia. É por isso que o autor fala assim que todo o nosso ensinamento deriva-se os princípios dos fatos e não os fatos dos princípios. Mas que dá um nó, né? Deriva-se o princípio dos fatos e não os fatos dos princípios. Ou seja, tudo que nós estudamos está aqui num fato, e esse fato estudado, ele vai gerar depois os princípios, vai gerar depois as teorias, as interpretações. Nem interpretações depois do fato, nem uma ideia para depois ir para os fatos. Não. A gente vê os fatos, vê o que aconteceu, e tem até um exemplo aqui que fala que é um exemplo bem interessante. A ciência e os pesquisadores observam fenômenos naturais, coletam os dados e, a partir desses dados, derivam toda a teoria e princípio que explicam o fenômeno. Não é o contrário, onde se começa com a teoria e tenta forçar os fatos a se encaixarem nela. Ou seja, não é uma ideia minha que eu vou tentar encaixar um fato, não. O fato é aquilo que acontece. Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Então, da ressurreição dele, do que está escrito, que eu tenho que ver a outras coisas. Os princípios disso e as teorias que vão surgir disso. Mas o fato é que Jesus ressuscitou. Eu não tenho que ter aqui uma ideia, assim, uma ideia. Tá lá, Jesus ressuscitou, eu tenho aqui um princípio. Eu crio um princípio aqui, uma teoria. Não, Jesus não ressuscitou, ele estava desmaiado. Isso aqui é uma ideia preconcebida. Eu tinha uma ideia, não, Jesus não morreu não. Quando ele ressuscitou, ele não estava morto, ele estava desmaiado. Depois ele acordou. Então, eu criei uma pré-ideia, eu criei aqui um princípio
para ir querendo encaixar num fato, querendo que esse fato se encaixe nesse meu princípio. A Bíblia fala claramente que Jesus morreu e ressuscitou. E tem gente aí que vai dizer que ele não morreu. Então a gente tem que ficar bem, bem atento sobre isso, para que a gente possa entender. Então todo o nosso estudo está relacionado aos fatos da Bíblia. Está escrito lá, é aquilo. Josué mandou o sol parar, não, ele mandou, Deus que fez isso, parou e pronto, acabou-se. Aí tem explicações para isso. Porque quando a gente fala do sol parar, tinha alguns ensinamentos antigos, bem antigos, de cientistas antigos, diziam que o sol girava em torno da Terra. Teve gente que ensinou isso. E quem fosse contrário a isso, às vezes é queimado na fogueira. Aí teve outros mais estudiosos assim, que falaram, olha, fala que aquilo que você falou não é verdade. Não, você vai se queimar na fogueira. Tem uns que levaram a palavra adiante e foram queimados na fogueira. Galilei, eles disseram que falaram que eles pensavam sobre isso, mas só que eles tiveram que voltar atrás, né? Então, aí com o passar do tempo, perceberam que não. O Sol está fixo e a Terra que gira em torno do Sol. Não é o Sol que gira em torno da Terra. É só que quem dissesse que o Sol girava em torno da Terra, morria. Então a gente vê que são ensinamentos totalmente contrários. Aí com o passar do tempo não. Caiu, o Sol parou. Aí uma interpretação básica, que às vezes nem pode ser isso. Se fala que o Sol parou, sabe que o Sol está aqui fixo. Quem gira em torno do Sol é a Terra. Só que ele vai girando e uma parte vai ficando clara, outra parte vai ficando escura. Parece essa lâmpada aqui, ó. Aqui está claro, não tá? Mas aqui, ó, do outro lado está escuro. É como se aqui fosse o Brasil, aqui é o Japão. Aqui está de dia, ela está de noite, porque está do outro lado. Então, o Sol, a lâmpada é o Sol, que está clareando essa parte aqui, mas essa parte aqui, onde não está pegando a luz, está escuro. Então, conforme eu vou girando, ela vai clareando, ó. Vai clareando. Então, quando falar que o Sol parou, uma explicação básica, mas sem muita certeza, é que alguém acredita que, como a Terra ela vai girando em torno do Sol, vai ficando dia e noite. Essa é translação, né? Translação. E quando ela vai girando no torno dela mesmo, isso nós chamamos de rotação. Além dela girar assim, ela gira também em torno dela mesma. Ela vai girando assim, ó, a Terra. Sabe que a Terra vai girando? Vai girando, rodando. Ela vai rodando assim, ó. Então, alguém acredita que quando Deus disse que o Sol parou, no sentido da visão do observador, de um ser finito que observa isso, então acredita que a Terra parou. Para não ter essa questão de passar o dia. Se o dia não passou, a Terra tem que parar. Isso é a primeira observação. Só que aí tem outros teóricos que falam assim que ninguém sabe quem foi que parou realmente. Porque para saber isso, tem que ter um observador de fora para ver a Terra e o céu, só Deus. Então só Deus sabe quem parou, se foi a Terra ou foi o Sol. Então é uma coisa bem complexa, né? Explicando assim, com coisa básica, a gente pega como rotação e translação, consegue explicação. Mas se for mais a fundo, não dá para saber realmente o que parou ali, a não ser que está fora, e que só Deus sabe como isso aconteceu. Então são esses ensinamentos que a pessoa precisa entender. Se fosse o Sol, porque a gente tem que pensar, né? Se foi o Sol, Deus tiraria a luz dele. Aí ficaria escuro. E a Terra continuaria. Não, então ou se não, a Terra parou. Porque o Sol não se mexe. Não. Em relação à luz dele.
Deus tiraria por algumas horas. Mas não a tem luz. como tirar a luz. Então, mais certo seria também Não tem essa como tirar a luz. rotação. Se tirar a luz, Porque- a não, terra não, vai escura. vai ficar Se tudo tirar a luz, escuro. vai ficar tudo escuro. Sim, sim. E aí, Em outros países não daria luz. Se fosse. mas no caso lá de totalmente. Josué, parou. Então, Não ficou nem escuro nem claro. é, Ficou naquela hora ali, sabe. que não continuou o relógio até chegar a parte de escurecer. Então tudo isso é importante. Então, a natureza da doutrina. A natureza da doutrina, você sabe que doutrina ensina instrução. Esse é o significado da palavra da doutrina. Então, quando nós falamos da natureza da doutrina, está ligado a isso. Aí depois a gente faz dentro da doutrina, a gente faz uma ligação entre o que é a palavra teologia e a religião. Teologia vocês sabem que é o estudo sobre Deus. Isso aí vocês nunca vão esquecer. E religião? O que significa a palavra religião? Religião vem do latim, que quer dizer religares. Então, é a ligação do homem a Deus numa determinada relação. Então, latim, religião, religare, aquilo que religa o homem a Deus. Então, através da religião, é ligado a Deus. Então, se na religião liga o homem a Deus, que Deus é esse? Aí só dá para saber quando você vai estudar teologia, que é o estudo sobre Deus. Que vai estudar quem é esse Deus que a religião liga. Só através da teologia. Seja uma teologia séria ou uma teologia falsa, mas alguém vai ter que saber quem é esse Deus aqui. No final, que a religião está ligando. Então tem a religião do hinduísmo. Liga ao Deus pela qual eles creem. A religião do islamismo liga ao Deus Alá. Então, cada um tem que saber que Deus é esse. Então, a religião é a prática. E para você colocar em prática algo, você tem que aprender antes. Então, você estuda teologia, você sabe tudo sobre Deus, sobre Jesus, sobre igreja, sobre pecado. Aí você vai colocar isso aonde em prática? Na igreja. Através da pregação, através do ensinamento, através de orientação, de aconselhamento. Você vê que religião e teologia estão interligadas. Isso deveria ser assim, mas infelizmente não é. Porque ao mesmo tempo que parece elas estarem tão interligadas entre si, mas às vezes elas parecem tão distanciadas. Como diz aqui, de tal maneira que é possível ser teólogo sem ser verdadeiramente religioso. É possível uma pessoa ser teólogo e não ser religioso. Só formal, só intelectual, não tem nada de religião, nada, só conhecer as coisas. Como também, por outro lado, a pessoa pode ser verdadeiramente religiosa sem possuir um conhecimento sistemático doutrinário. Ou seja, também a pessoa pode ser religiosa e não saber nada dos estudos teológicos. Ele só sabe sobre Deus, mas não sabe explicar nada sobre Deus. Então é possível ser teólogo sem ser religioso e também é possível ser cristão assim, e sem conhecimento nenhum. É possível. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Mas é melhor conhecer. Aí tem aí o aconselhamento, que aí que João 13:17 fala assim: se conhece essas coisas, feliz serás se as observa. Isso é a mensagem de Deus ao teólogo. Se ele conhece, se ele pratica, ele tem que observar e fazer o que é certo. Essa é a mensagem de Deus ao teólogo. E qual é a mensagem de Deus ao homem espiritual que não gosta de teologia, que não gosta da Bíblia? É essa aqui. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É a mensagem de Deus ao homem espiritual. Então, tanto o homem espiritual como o homem que não quer se envolver com a espiritualidade, que é só o teólogo sem ser cristão, eles precisam seguir com a Bíblia como fonte. Não tem para onde correr. Essa é a grande realidade. Aí dentro dessa questão aqui que entra a questão da doutrina. Quando estamos falando de doutrina, aqui a doutrina é bíblica, doutrina bíblica, e o dogma. Então, vocês entenderam que doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Isso é doutrina.
Como está nas Escrituras, isso é doutrina, é revelação. Já o dogma, como eu falei para você, é uma declaração do homem acerca da verdade, quando é apresentado em um credo. O que é credo? Credo é um ministério, é uma instituição. Credo da Assembleia de Deus, que é o ensinamento da doutrina dele. Credo da Deus é amor, é como eles ensinam. Credo da Igreja Primitiva, amor próximo. Agora a gente tem credo agora. Então, tem aquilo que a gente acredita e tem aquilo que a gente não crê. Toda igreja é assim. A gente crê nisso, não crê em outras coisas, não. Quando a gente abriu aquele espaço assim, não que a gente abriu espaço, que não há respaldo contrário a isso, de que aquela irmã que já tem 10 anos, que tem filhos, que é fiel ao marido, que é uma dona de casa, que cuida dos filhos, e que por não ter casado ainda no civil, algumas igrejas proíbem ela de tomar Santa Ceia, e por causa de regras humanas. Porque não, se não está casada no civil, então não está casada. Então segue só pelo pensamento humano. Está errado? Não está errado. Só que eles têm que entender que se uma pessoa que é fiel e é temente a Deus e é uma boa mãe de casa, diante de Deus ela está casada. Que Adão e Eva não precisaram de cartório. O cartório foi criado pela Igreja Católica. Tem mais sentido isso. Para que ela tivesse o controle sobre todas as pessoas que passavam por ali. Para saber quem é quem e quem é realmente seguir essas regras. Então, essa diferença entre dogma e doutrina é uma coisa. A gente segue a Bíblia e tem ensinamentos que a gente acrescenta que não são declaradamente errados, mas que ajuda a igreja a ser conduzida. Quando houver essa liberdade, a nossa irmã, que embora não esteja casada no civil, até chorou em participar da ceia do Senhor. Ah, irmão, mas está errado. Tá bom, tá errado? Onde é que está na Bíblia dizendo que só a pessoa que é casada participa da Santa Ceia? Ah, irmão, mas só que você... O que é que diz a palavra de Deus? Entre a diferença entre fornicação e adultério. O que é adultério? Adultério é a traição de uma mulher, um homem que é casado com uma pessoa que era seu cônjuge. Isso é adultério. Eu só vou adulterar se eu me envolver com outra mulher que não seja minha esposa, aí eu estou adulterando porque eu sou casado. Aí se eu não for casado, então se você não é casado e você tem relação com outra pessoa, aí você está em fornicação. Então, por uma irmã não estar casada, então ela está em fornicação. Quem é que acredita nisso? Acredita nisso quem não tem conhecimento. O que é fornicação? Fornicação é a relação sexual entre dois jovens que não são casados, sem compromisso, sem responsabilidade. Nada. Então, o que acontece é o seguinte: uma irmã que está há 10 anos na igreja, o marido ainda não decidiu ainda casar, e não aconteceu o casamento dela, mas ela não trai, ela é fiel a Deus em tudo, uma boa mãe. E alguém dizer que essa irmã está fornicando, ela não está tendo relação sexual sem compromisso, ela está tendo relação sexual com o marido dela, e ela é fiel ao marido dela. Agora, se ela tivesse com outras coisas, aí eram outras coisas, porque aí ela estaria se envolvendo com pessoas sem ter compromissos. Então não pode ser fornicação. Tem que ser ensinado na igreja, porque eu conheço pessoas aí que é a Deus de Amor, congregação cristã, até algumas pessoas da católica aí, sei lá, fica dizendo: ah, irmã, você está em fornicação. Uma irmã lá, já conhece irmã de 20 anos sem casar, porque o marido não quer casar. Irmã de 30 anos, com os cabelos brancos, fiéis a Deus, ainda tem um sem noção, tanto homem como mulher, dizer para uma pessoa dessa que é fiel a Deus, que é fiel ao marido, dizer que ela está em fornicação, colocando coisa na cabeça da irmã, e a irmã, às vezes, não conhece a palavra de Deus, não conhece o ensinamento, fica oprimida, aí depois está com depressão. Está com depressão. E aí a culpa é de quem? Dos dois lados. Culpa daquele que falou bobagem, dizendo que a irmã estava fornicando sem estudar. A irmã também nunca estudou, também não quis saber de estudo, acabou aceitando aquela mentira, e todo mundo sai perdendo nessa história. E eu, como professor, e outros professores, olhando de longe, poxa, tudo isso poderia ser evitado se simplesmente estivesse na escola dominical.
para aprender isso. Ouviria essas mentiras e dizer, não, irmão, isso aí você está falando é bobagem, e pronto, e seguiria a vida. Mas por que isso não acontece? Por causa disso. Então, o valor da doutrina. O valor da doutrina. Tópico 1, o conhecimento, que é o doutrinário, supre a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática sobre a verdade. Então, o conhecimento doutrinário é necessário porque ele supre uma necessidade nossa. E qual é a nossa necessidade? A gente tem algumas perguntas que a gente precisa responder. Então, a teologia, ela supre essa necessidade. Qual é a necessidade dessas perguntas? De onde vim? A teologia tem que responder isso. De onde vim? Quem sou eu e para onde vou? São 3 perguntas que parecem simples, mas vai estudar dentro da Bíblia. De onde vim? E vai estudar de onde vim, do que pensam todas as outras religiões, todas as outras denominações. Cada um vai ter uma ideia diferente. E nós? Quem sou eu? Nós. Aí nós temos a ideia de onde eu vim. Aí a gente tem que estudar. Aí por isso que a gente vai começar um processo de ensino que a pessoa vai começando a se identificar. Vai começar a se identificar de onde a gente quem vive. Sou eu, Quem sou eu e para onde eu vou. Para onde eu vou. Tem uns que dizem, não, você não vai para lugar nenhum, você vai reencarnar. Você morre, reencarna um bebezinho e volta. Outros falam, não, você não vai para lugar nenhum. Morreu, acabou tudo. Outros falam, não, você vai para um paraíso. Outros falam, você vai para o inferno. Né? Então, tem todos esses ensinamentos que as pessoas precisam fazer. Mas todas essas pessoas, que embora ela tenha esses ensinamentos, da onde vim, e quem sou eu e para onde vou, cada uma tem que ter, ela tem uma teologia. Queira ela reconheceu ou não. E isso aí é bom deixar claro. Aqui no tópico 2 também fala assim, o conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. Então, todo o nosso caráter é moldado pela doutrina cristã, e não por uma regra, pelo costume que como as pessoas querem moldar. A crença doutrinária das pessoas não é sua religião. Assim como a espinha dorsal do seu organismo não é a sua personalidade. Mas assim como uma boa espinha dorsal é a parte essencial do corpo, assim um sistema definido de crenças é a parte essencial da religião. Então ele fala claramente que a doutrina, a crença doutrinária da pessoa não é só religião. Claro, mas isso é verdade. Mas se a gente pegar dentro da religião, dentro do corpo doutrinário e fazer uma organização, isso nos ajuda muito. Como a espinha dorsal. A espinha dorsal não é a minha personalidade. Minha personalidade é alguma coisa, minha espinha dorsal é outra coisa. Mas uma boa espinha dorsal ajuda muito, que embora minha personalidade não seja a minha espinha dorsal, me ajude a ter uma estrutura corporal. E não ser um cristão corcundo, né? Então, é impossível entender isso, que como diz assim um pensador, a cura também é mais importante que o remédio. Mas sem o remédio não haveria cura. Então uma coisa está ligada à outra. Eu não preciso de... A cura é mais importante que o remédio. Sim, mas muitas vezes o remédio não cura. Então uma coisa está interligada à outra. Tentar separar isso não traz nenhum entendimento. Aí depois vem aqui o terceiro tópico. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Baluarte é como se fosse um escudo, uma coisa que protege, uma coisa que nos dá respaldo. Aí depois tem todas as tendências aqui, ó. As estrelas, a astronomia estuda as estrelas, correto? Quem veio primeiro, as estrelas ou esse nome é astronomia? As estrelas. Tá, vamos estudando a estrela, vamos chamar essa matéria aqui de astronomia, que estuda as estrelas. Outra coisa aqui, a botânica. A botânica e as flores. O que existe primeiro, as flores ou a botânica? As flores. As flores. Aí as pessoas estudaram as flores e disseram assim, vamos dar nome para isso aqui de botânica. E aqui, a vida e a biologia. O que existe primeiro, a vida ou a biologia?
A vida. Mas só que quem precisou estudar a vida deu o nome para essa matéria de biologia, que vida, logia, estudar o estudo da vida. Então, para te ver que as estrelas existiram, mas eu vou estudar sobre a estrela, mas eu preciso dar um nome para isso, que é astronomia. Eu vou estudar sobre as flores, botânica, então eu preciso dar nome para isso. Agora eu vou estudar sobre Deus. Que nome eu vou dar para ele? Vou estudar sobre Deus. Que nome eu vou dar? Teologia. Então, você vê que Deus existiu antes da teologia. Só que eu preciso ter o nome aqui para mim me identificar. O que é que eu estou estudando? Por que o nome? Porque a astronomia, no estudo das estrelas, mas as estrelas e os astros realmente como eles são. Por que a astronomia tem que fazer esse estudo? Para desmentir o estudo da astrologia. A astrologia é outra coisa. A astrologia é que fala horóscopo, signo, Capricórnio, calendário. Esse é o do espiritismo aí, que através dos astros vai dominar o nosso destino e conforme as posições dos astros, conforme a posição de alguma coisa lá no espaço, vai afetar o meu destino. A astronomia chega lá, não, isso é tudo mentira, não tem nada a ver. O que é Lua, o que é Vênus, o que é Marte, são planetas, não tem nada a ver com o destino do ser humano. A astronomia desmente a astrologia. Então, a astronomia surgiu para dizer para a astrologia, vocês estão mentindo. Aí vem a botânica. A botânica ela veio para dizer que as flores, as estações, ensinar tudo errado. E em cima do estudo das flores surgiu o estudo de feitiçaria. Aí a botânica vai dizer, não, tudo que vocês estão fazendo aí, que essas folhas, isso aqui, fazendo simpatias aqui, vai acontecer alguma coisa. Não, aí essas flores servem para isso, servem para aquilo. Não tem nada a ver para interferir no destino do ser humano. E assim mesmo surgiu o paganismo. O que é o paganismo? São os pagãos que começaram a ensinar ideias sobre Deus totalmente diferentes das escrituras. Aí surgiu o que para desmentir o paganismo? A teologia, o estudo sobre Deus verdadeiro. Para dizer, vocês estão mentindo, Deus não é assim, Deus não é o que vocês imaginam ser. Deus é muito diferente, Deus está além do que vocês querem que ele seja. Deus não é a natureza, Deus não é os montes. Deus criou os montes, ele criou a natureza e assim por diante. Então é importante entender isso para a gente não pensar que a teologia que manda em Deus, a teologia quer dizer que Deus não, a teologia ela surge exatamente por uma necessidade, para a gente desmentir essas pessoas aí, que senão, olha, imagina se existia só astrologia. Eu seguro a astrologia lá, eu sou aquário. E eu ia ficar acreditando nisso, assim, ao pé da letra. Mas a astronomia... E todo dia você teria que consultar para ver como eu ia me comportar naquele dia. Assim. Aí a astronomia falou, isso é bobagem, isso aí não tem nada a ver. Você seria guiado pelo pensamento. Quando eu era evangélico, todo dia de manhã, primeira coisa eu ia ver logo, jornal. Só deu um jornal para ver como é o dia lá. Como é que é o dia, como é que ia acontecer. Aqui, o conhecimento doutrinário é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Um dos propósitos do estudo sistemático é pôr a doutrina em ordem. Então a gente, aqui tem ordem, é o seguinte, a gente estuda sobre Deus, Deus é Deus. Vamos estar sobre Jesus, Jesus é Jesus, Espírito Santo, embora tenha tudo interligado, mas a gente vai organizando em ordem. Para uma coisa não atropelar a outra. Sabe aquela pessoa que começa a falar um assunto? Quando você não sabe nada, você acha, poxa, que conhecimento. Quem conhece fala, poxa, ele está falando o assunto no meio. Ele nem pegou, esse assunto começa aqui. Aí ele vem, meio e fim, que é a conclusão. Mas tem gente que começa a falar e pega no meio, tem os que pegam já lá no finzinho, acho que estão no início. Então a teologia te ensina como tu começar certinho, até chegar no fim.
Se você não dá teologia, você começa no meio e ficou tudo isso aqui para trás. Que você não sabe nem como é que aconteceu, como é que... E também, né, tem pessoas que falam assim que não gostam de teologia e que nem Jesus precisou de teologia. Sendo que com 10 anos... Deus falou muito sobre Deus. Com 10 anos ele foi ter com os fariseus com os doutores. E ele deu um show de Bíblia. Sim. Ele, e não tinha nem capítulo nem versículo. 12 anos. Ele sabia onde estava escrito. Então, estudava, assim mesmo sendo Deus, ele estudava. Aí tem aqui a classificação da doutrina. A classificação da doutrina é um pouco mais avançado, que isso aí vocês vão desenvolvendo, que é a teologia exegética. Teologia exegética, o exegese, ele estuda a Bíblia não no português. Eu sou brasileiro, falo a língua portuguesa, mas se eu quero estudar a Bíblia, dentro da exegese, eu tenho que conhecer o grego e o hebraico. E um pouquinho de aramaico, para me ler no original. Porque tem muita coisa na língua portuguesa que não deu para traduzir para o português. Aí colocaram palavras aproximadas, porque traduzir não é palavra por palavra. Traduzir é trazer a ideia do original para o português. E é nessa hora que alguém pode trazer um sentido diferente para o texto. Então, exegese tem que estudar grego e hebraico. Então a gente fala, ensina. Eu ainda preciso muito dominar essas duas línguas que só Deus mesmo que vai me dar esse espaço e essa inteligência. E o segundo tópico é teologia histórica. Conhecer toda a história. Ler ali Abraão, Isaac, Jacó, ter aquela ordem ali para não ficar atropelando. Aí alguém falar que Jacó viveu antes de Isaac, Abraão viveu depois de Moisés. Aí vai saber as ordens. Quem existiu primeiro, José ou Abraão? Abraão, claro. Adão. Quem existiu primeiro, Adão ou Abraão? Claro que foi Adão, né? Quem não sabe essa ordem, eu vi gente atropelando, falando, colocando um personagem para cá, o outro para ali. Não, tem que ter essa ordem na história para falar certinho. E tem a teologia dogmática, que é o estudo mesmo da nossa fé, aquilo que a gente crê e a regra, segundo a palavra de Deus, a gente vai levando. Tem a teologia bíblica, que a teologia bíblica é assim. A gente lê a Bíblia, o que o apóstolo Paulo falou sobre aquele tema, o que é que Pedro falou, o que é que João falou. A gente vai unindo tudo aquilo e vai estudando e vai entendendo. E aí a gente vai crescendo dentro desse entendimento. Então, 10:39. Aí vem aqui o sistema de doutrina. É nesse sistema de doutrina que a gente vai seguir. Então, cada domingo a gente vai ter aqui um sistema de doutrina. Qual é a primeira doutrina que a gente vai estudar? Doutrina das Escrituras. A gente vai estudar a doutrina da Escritura. Não é totalmente bibliologia, mas está dentro. Porque a gente vai ver o que é a Escritura, quais pessoas que falam contra as Escrituras, e qual é a inspiração das Escrituras, se ela é humana, se ela é divina, e assim por diante. Aí depois, no segundo domingo, é doutrina sobre Deus. Vamos saber o que é que fala sobre o atributo de Deus. A gente não vai estudar Deus na sua essência. Isso é impossível. Ninguém sabe quem é Deus, ninguém explica Deus, ninguém mede Deus na sua essência. A gente vai estudar Deus naquilo que é possível, através dos atributos. Ele é Espírito, que Ele é infinito, eterno, e assim por diante. Aí depois da doutrina de Deus, a gente vai doutrina dos anjos, depois doutrina do homem, depois doutrina do pecado, depois doutrina de Cristo, doutrina da expiação, vai ser interessante essa matéria, e a doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, e a última, que são 11 ao todos, doutrina das últimas coisas. Aí a gente vai ver se eu vou falar sobre isso aqui, ou vou pedir para alguém vir falar sobre isso, e a gente vai desenvolver. A gente vai ser uns 2 meses, porque é só os domingos, né? Então, uns 2 meses dá para a gente fechar, e cada domingo tratando de um tema, e esse tema no domingo que vem agora vai ser sobre as Escrituras. E espero que tenha mais pessoas para entender, senão eles vão consultando aí os vídeos e o material que está aí na internet, e a gente vai crescendo junto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu passo... Eu tinha aquele livro da doutrina da Bíblia, que eu prestei para o outro
Eu pensei por Vanildo. Aquele amarelo grande? É da ETAD, né? É 2 da ETAD. E o bom mesmo. Eu pensei por Vanildo deixou na casa do... Aí o senhor tem um aí de bibliologia para tirar da sua casa. Aí ele não devolveu aquele livro. Tá. Então eu passo aqui. O pai, ele... No próximo domingo a gente vai estudar sobre as escrituras. Vamos chegando ao final. Realizamos já. Nós estudamos hoje, domingo, né? Dominical. Aí no próximo domingo vocês vão a outra lição, né? Outro estudo. Vamos aprender essa matéria, né? Essa matéria. Talvez você até assim, você achar em dúvida assim, e realmente, porque a pessoa, para estudar, tem que começar a introdução, né? Conhecer realmente para poder entrar na parte da Bíblia Sagrada, né? Aí você, pastor João, é preciso estudar isso, né? Estudar isso para poder chegar a conhecimento da Bíblia, para poder estudar a Bíblia, né? No seminário é assim, tem que estudar primeiro isso aí, tudo isso é a matéria, tudinho. Que o pastor Gilberto Marques ensinava teologia, né? Era livro, o estudo de teologia, né? Ele ensinava isso aí. Eu tenho até na ETAD aí, era 36 livros. Eu só estudei parece que 18 livros, aí eu saí da ETAD. Eu estudei 2 anos na ETAD, que era 4 anos, que era 36 livros, né? 36 livros, né? O livro completo, mas não cheguei todo a estudar na ETAD. Então, graças a Deus, estamos aqui para aprender a palavra de Deus, né? Hoje, eu quero convidar você hoje à noite, às 19 horas, tem um culto de família, né? Você mora aqui por perto aqui, dá para você ver a rua Porto Vitória, 23B, a igreja aqui, na próxima Rua General... Rua Chapada. Carneiro. General Carneiro. Que é o Próximo General Carneiro, uma travessinha aqui. Não, é Rua Chapada. General General Carneiro fica lá em cima. Esse aqui é a Pera do Oeste, a General Carneiro fica lá em cima, é a Rua Chapada. Essa parte aqui, General Carneiro. E dá um nome que é? Não, o General Carneiro fica lá perto da congregação, da congregação da Assembleia, lá em cima. Aquela é General Carneiro. Aí Pera do Oeste, aí da Rua Chapada, essa Porto Vitória. Essa aqui é a Chapada, Rua Chapada. Chapada, porque o rapaz estava procurando General... porque alguém fala que até aparece essa aqui, não é? Porque o rapaz estava procurando aqui. Rapaz, eu estou procurando até no mercadinho, General Carneiro. Sempre essa rua, aí parece que encontrou a minha casa, bem ali. É a Rua Chapada, Chapada, mas é o nome Chapada, né? Mas tem uma placa ali, General Carneiro. Aqui uma placa lá no Pé do Oeste, que é Pé do Oeste assim. Lá em cima. Não, é aqui. Aqui mesmo? Bem aqui assim, no canto, bem no canto. Não vou ver. Depois eu vou dar uma olhada. Pé do Oeste, daqui pra cá. Porque a Carneiro é lá pra cima. Então vamos agradecer a Deus, vamos de pé, vamos orar a Deus, agradecer a Deus.